Constantinopla, a cidade do desejo do mundo, a maior cidade da cristandade por quase 1000 anos. Surpreendentemente, poucos se lembram desta grande cidade, capital de dois dos maiores impérios da história, o Império Romano Cristão e o Império Otomano Islâmico. Esta é a história da queda de Constantinopla, como a cidade mais rica da Europa caiu para os turcos e passou a ser conhecida como Istambul, a história do Grande Cerco de 1453. Quando a maior fortificação da história foi invadida e a maior catedral da Europa foi transformada em uma mesquita, o império formado por Rômulo e Remo nas 7 colinas finalmente chegou ao fim. A Europa tremeu, não auxiliou a antiga cidade. Agora sofreria um renovado ataque islâmico não visto desde os dias dos grandes califas. A queda da cidade de Constantinopla gerou ondas de choque que ecoaram e mudaram a história do mundo para sempre. Mas primeiro um pouco sobre a própria cidade. Situada no lado ocidental do Estreito de Bósforo, o ponto onde a Europa e a Ásia se encontram, esta antiga cidade ocupava a posição econômica e estratégica chave entre o Oriente e o Ocidente. Separando o Mar Negro do Mediterrâneo, Constantinopla também estava crucialmente localizada ao longo do eixo norte-sul. Como Napoleão Bonaparte famosamente observou, se a Terra fosse um único estado, Istambul seria sua capital. Considerando tudo, existem poucos lugares na Terra mais adequados para um centro de poder. Isso não foi um erro. Fundada pelos gregos por volta de 650 a.C., as fortunas desta região mudariam para sempre sob o domínio de Roma. Isso porque, em 330 d.C., o imperador Constantino fez da cidade sua nova capital. Ele a nomeou Nova Roma ou Nova Roma, demonstrando suas aspirações para o lugar. O nome não pegou, com residentes e estrangeiros chamando-a após o próprio fundador, Constantinopla. Foi de Constantinopla que o falecido Império Romano foi governado. A cidade de Roma permaneceu importante no Ocidente, mas Constantinopla era o verdadeiro centro de poder político, econômico e religioso do Império. Roma era relevante no Ocidente, porém Constantinopla era o centro de poder do Império. À medida que os povos bárbaros se moviam para o Império, nos séculos 5 e 6, saqueando assentamentos à medida que avançavam, a metade ocidental diminuía e desmoronava. O Oriente se manteve forte, e forte permaneceria por séculos ainda. Constantinopla permaneceu insuperável atrás de suas massivas muralhas, enquanto outros reinos surgiam e caíam. E que muralhas eram essas? Quando os vários bárbaros do norte da Alemanha, os anglo-saxões e os ingleses, ficaram maravilhados com as fortificações romanas que encontraram lá. Ficaram tão admirados que muitos acreditaram que gigantes ou deuses construíram tais estruturas. Enquanto as muralhas de Constantinopla superavam quaisquer outras encontradas na Grã-Bretanha e eram talvez as mais massivas em qualquer parte do mundo, conhecidas como muralhas teodosianas, em homenagem ao homem que as construiu, o imperador Teodósio II, essa dupla linha de muralhas era uma das mais complexas e defensivas do mundo. Estruturas. A muralha interna tinha de 5 a 6 metros de espessura e 12 metros de altura. Uma muralha externa de 2 m gerou um parapeito de 9 m de altura à frente, cercado por um fosso de 10 metros de profundidade. Este incrível sistema de fortificação se estendia por todo o limite oeste da cidade. Ao longo de seu comprimento, havia 96 torres com até 20 metros de altura e 9 grandes portões que atravessavam tanto a muralha interna quanto a externa. Para todos que as viam, as muralhas teodosianas eram impressionantes, uma maravilha do mundo incomparável em tamanho e escala. Eram basicamente impenetráveis. Muitos tentaram violar as muralhas da cidade e alcançar as riquezas dentro, e quase todos foram frustrados.
cercos dos godos em 378 dos persas, em 626 dos árabes, dos Bulgária dos russos, e todos falharam vez após vez. Ao longo da história, poucas fortificações se mostraram tão bem-sucedidas tantas vezes. E eles tinham que ser bem-sucedidos, pois dentro dessas muralhas estava a joia do Império Romano, uma cidade de riqueza, de tirar o fôlego. Com Constantino investindo dinheiro em sua nova Roma, a população explodiria, passando de cerca de 30 ou 50 mil em 300 depois de Cristo para pelo menos 300 mil em 400 depois de Cristo. Constantinopla, como é hoje, era o lar do Império Romano. Foi, por algumas estimativas, a maior cidade do mundo por centenas de anos e permaneceu uma das mais populosas por séculos depois. A cidade fervilhava com o movimento de pessoas lotando seus mercados movimentados, onde mercadorias de todo o mundo podiam ser encontradas. Seu grande porto via navios carregados com especiarias orientais, sedas chinesas, âmbar do norte e marfim do sul, lutando por espaço em suas movimentadas vias navegáveis. Se valia a pena possuir, poderia ser encontrado em Constantinopla, em algum lugar no meio dos mercados fervilhantes e barracas apinhadas no agitado centro global, que era esta magnífica cidade. Mas havia espaço para grandiosidade dentro das vielas e ruas lotadas desta metrópole. Grandes edifícios tão massivos e magníficos quanto os maiores de Roma surgiam das ruas dominando a cidade. O poderoso hipódromo à arena em forma de U, usada para corridas de carruagens, era capaz de acomodar 100 mil espectadores, o dobro do Coliseu em Roma. O grande palácio adjacente ao hipódromo se espalhava pela cidade, lar do imperador e da corte. Seu esplendor era incomparável por centenas de milhas em qualquer direção. O centro religioso da cidade era a Hagia Sophia, construída pelo imperador Justiniano, no século IV d.C. Em 537 d.C., o maior edifício do mundo foi concluído. A Hagia Sophia se destacava acima da cidade. Esta maravilha da engenharia foi coroada com a maior cúpula vista até a conclusão da Basílica de São Pedro em Roma, quase 1000 anos depois. Na verdade, a Hagia Sophia permaneceria como a maior catedral do mundo pelos próximos 1000 anos, um símbolo revestido de ouro do poder e autoridade da Igreja. O Oriente, não o Ocidente, foi o herdeiro do esplendor e poder de Roma, e Constantinopla foi a encarnação viva disso, escrita em pedra. Mas esse fato é frequentemente esquecido, e não sem motivo. Em 1400, Constantinopla e o império que governava eram apenas sombras de sua antiga glória. Séculos de invasões de bárbaros endurecidos do norte e vibrantes impérios islâmicos do leste gradualmente desgastaram o império e Crise após crise caracterizou a vida política dos imperadores. Apesar do legado histórico desta civilização, os governantes pareciam mais interessados em enriquecer a si mesmos do que em reconstruir seu reino. Isso lhes rendeu e ao seu reino o desprezo de muitos historiadores e pensadores. Voltaire disse sobre a história deles: esta coleção indigna contém apenas declamações e milagres. É a desgraça do ser humano. Mente. Montesquieu, outro pensador francês, disse sobre o lugar: o Império Grego não é nada mais do que um tecido de revoltas, sedições e perfídias. Edward Gibbon, famoso historiador romano, escreveu sobre a história de Constantinopla, descrevendo-a como uma sucessão de padres ou cortesãos seguindo os passos uns dos outros no mesmo caminho de servidão e superstição. Suas visões são limitadas, seu julgamento é fraco. Na maioria das vezes, tal desprezo é injusto. As razões para o declínio do Império Romano no leste, assim como no oeste, não são simples. Um fato que estava claro, no entanto, foi a única ocasião em que as muralhas teodosianas falharam com esta poderosa cidade. Em 1204, Constantinopla foi saqueada, suas igrejas e casas incendiadas. Isso não foi pelas mãos de algum poderoso exército islâmico, no entanto, nem de guerreiros do norte. Em vez disso, o ataque veio das forças cristãs ocidentais, participantes da vergonhosa Quarta Cruzada, que saquearam a maior cidade da cristandade, a cidade que juraram proteger. As poderosas muralhas derrubaram todos aqueles que tentaram forçar a passagem.
Elas se mostraram impotentes diante da avareza dos homens que chegavam, não como invasores, mas convidados como amigos. Após o incidente, a maior parte dos imperadores de Constantinopla mal ultrapassava as muralhas da cidade. As coisas iriam de mal a pior, pois o sultão Mehmed II, líder dos temíveis otomanos turcos, estava a caminho. E ele desejava que este antigo centro do cristianismo, sede dos imperadores de Roma, fosse a capital de seu novo império, a joia de sua coroa. O palco estava pronto para o último grande cerco a Constantinopla. Mehmed II, sultão otomano, sonhava desde criança em invadir as muralhas de Constantinopla. Ele havia se decepcionado vez após vez com a recusa dos conselheiros. Porém, em 1453, aos 20 anos, e no comando de um império, seus sonhos se realizaram. Preparativos foram longos. As cidades da Trácia e da costa do Mar Negro foram devastadas para impedir que elas ajudassem os defensores. O primeiro ataque foi a Constantinopla, seguido da invasão ao Império Romano. Uma frota preparada em Galípoli visava cercar a cidade pelo mar. Um castelo foi construído no ponto mais estreito do Bósforo, Rumeli-Raisa. Um enorme canhão, a Basílica, com 26 pés de comprimento e capaz de lançar pedras pesando mais de 600 quilogramas, foi construído pelo engenheiro húngaro do sultão. Esta poderosa peça de artilharia era tão grande que levou uma equipe de 60 bois para puxá-la de onde foi construída. Adrianópolis para o local do futuro cerco. Finalmente, um poderoso exército de cerca de 80 mil homens foi reunido de todas as partes do já extenso Império Otomano. Contudo, os defensores também estavam ativos. Arrecadamos fundos para as tropas e coletamos armas. Fora da cidade, aprofundaram as valas próximas às muralhas e inundaram o fosso do portão Blaknai, um dos mais fortificados. Embaixadas foram enviadas a todos que poderiam ajudar. Veneza, o Vaticano Aragão e França. Quando uma companhia de 700 homens chegou sob o comando do capitão guianense, Giovanni Giustiniani Longo, ele foi dado o comando das muralhas. E com isso, 7.000 homens armados se prepararam para defender contra 80 mil. Apesar das enormes probabilidades, contaram com o apoio das poderosas muralhas teodosianas, as maiores fortificações já vistas na Europa. Como a história os ensinou, isso era algo que a cidade de Constantinopla ganhou. Eles não podiam perder. O cerco começou no dia 2 de abril de 1453, na segunda-feira de Páscoa, quando as primeiras tropas turcas marcharam à vista das massivas muralhas teodosianas. Uma percussão de cegonhas migratórias voou pelo Bósforo. Turcos fora das muralhas de Constantinopla empalaram e crucificaram cristãos à vista das enormes muralhas da cidade, na esperança de induzir pânico. Cada lado estava pronto para um longo cerco, preparado para não dar trégua, e no primeiro dia, os canhões dos otomanos falaram. Com um grande rugido que sacudiu o próprio solo em que estava apoiado, o grande canhão de Orban à Basílica disparou contra as muralhas. Complementando este grande canhão, havia outras 70 peças de artilharia da fundição do sultão, que juntas disparavam a cada 7 minutos, desde o nascer até o pôr do sol. As seções externas da muralha, em alguns lugares, foram reduzidas a escombros. Apesar das impressionantes fortificações da cidade, elas não eram feitas para aguentar canhões. Durante a noite, no entanto, os defensores conseguiram preencher as lacunas feitas pelos canhões. As paredes resistiriam. No dia 12 de abril, o ataque otomano falhou. No dia 20, uma flotilha imperial abriu caminho através da frota otomana, chegando ao porto. Mesmo sem sucesso, trouxe homens e suprimentos necessários com 4 navios fortes. Os defensores foram encorajados, os sitiadores desmoralizados. A vitória para o sultão parecia distante. Algo tinha que mudar. Os otomanos falharam em tomar a cidade em outro cerco em 1422, e os homens começaram a murmurar. As muralhas nunca foram tomadas à força, a cidade nunca cairá. Muhammad estava pressionado. O sultão ordenou habilmente o recuo de sua frota. Ele tinha uma frota de galeras para ser arrastada por terra, logo ao norte da cidade, para o Chifre de Ouro. Ele mandou construir uma estrada de troncos untados,
E no dia 22, a imensa frota otomana foi rolada por ela e para o porto, onde antes era protegida por imensas muralhas marítimas e uma grande corrente. O porto de Constantinopla agora estava nas mãos dos otomanos. Foi um grande golpe tático para os defensores. Eles tentaram desesperadamente expulsar os atacantes. Os otomanos foram derrotados. Na noite de 28 de abril, os defensores lançaram navios incendiários, carregados de combustível e pólvora, contra a frota otomana. Se expulsassem os turcos do porto, poderiam vencer o cerco. Lutas amargas ocorreram, ambos os lados envolvidos em combate corpo a corpo. Ao amanhecer, os cristãos já haviam sido expulsos, com grandes perdas. Naquela manhã, as tropas cansadas na cidade olharam para a água para ver seus camaradas, que haviam sido capturados alinhados. Eles foram então, um por um, empalados em estacas, seus gritos ecoando para todos ouvirem. Para não ficarem para trás, as forças cristãs então executaram os 200 homens que haviam capturado. O cerco, já feio, estava ficando mais brutal a cada dia. Com o porto seguro, os otomanos começaram seus ataques exaustivos. Eles vinham dia após dia para confrontos frontais completos. Eles sempre eram expulsos, com grandes perdas. Eles avançavam um pouco mais a cada vez. As forças cristãs gradativamente se exauriam e diminuíam em número. Muitos pensaram que a defesa da cidade estava fadada ao fracasso. A melancolia é capturada por um relato do cerco, escrito por um cirurgião veneziano em seu diário. Eles encontraram os turcos chegando bem perto de suas muralhas e buscando batalha, particularmente os janízaros. E quando um ou dois foram mortos, mais turcos chegaram e levaram os mortos, sem se importar o quão perto chegavam das muralhas da cidade. Nossos homens atiraram neles com armas e bestas, mirando nos turcos que estavam afugentando seus compatriotas mortos, e ambos cairiam mortos no chão. E então saíram os turcos e os levaram, não temendo a morte, mas estando dispostos a deixar 10 deles serem mortos, ao invés de sofrer a vergonha de não deixar um único cadáver turco. Pelas paredes. Os otomanos iniciaram a tentativa de romper as paredes com minas, ao invés de invadi-las. Uma força de sérvios experientes neste tipo de guerra liderou o esforço. Cavavam grandes túneis subterrâneos em direção às paredes. Ao alcançar as fundações, a pólvora seria colocada e acesa, desmoronando as defesas de forma irreparável. Um engenheiro alemão, que chegou com as forças guianenses de 700 homens, estava capaz de fazer isso. Ele dirigiu a escavação de minas para encontrar os túneis otomanos, permitindo que os defensores matassem as forças otomanas e desmoronassem suas minas. Quando capturaram 2 oficiais turcos em um desses confrontos subterrâneos no dia 23 de maio, eles os torturaram impiedosamente, forçando-os a revelar a localização de todas as outras minas. Não haveria mais tentativas de plantar minas sob as paredes após este incidente. Os otomanos tiveram que abandonar a cidade. Em 21 de maio, Mohammed mandou um embaixador para a cidade cercada com uma mensagem: entregue Constantinopla e saia com seus pertences. Cidadão ou imperador seja. O imperador recusou, oferecendo tributo, mas sem rendição. Ele declarou: quanto a entregar a cidade a você, não cabe a mim decidir, nem a qualquer outro de seus cidadãos. Pois todos nós chegamos à decisão mútua de morrer por nossa própria vontade, sem qualquer consideração, pelas nossas vidas. Mohammed II estava no ponto de virada. O cerco durou 49 dias. As perdas eram grandes, os suprimentos reduzidos e principais conselheiros do sultão pediam abertamente o fim do cerco. A vitória parecia distante. Durante um conselho, foi decidido que os otomanos lançariam um último ataque total contra a cidade. Os riscos eram altos. Um ataque mal-sucedido poderia abalar o moral instável dos otomanos. Mohammed sempre sonhou com este momento. Ou as muralhas seriam invadidas, ou o exército que comandava seria derrotado. Na noite de 26 de maio, as preparações começaram. Nas próximas 36 horas, a imensa hoste de 80.000 homens foi mobilizada e preparada para o grande assalto. Eles tiveram tempo no dia 28 para descansar, orar e fazer as pazes com sua moralidade. Antecipando o iminente massacre, os otomanos perceberam a mudança de humor.
As tropas em Constantinopla realizaram uma cerimônia solene na Hagia Sophia, a maior igreja da cristandade, com a presença do próprio imperador. Fizeram as pazes com Deus e aceitaram o destino do próximo dia. E naquela noite do dia 28, uma calma sombria se abateu sobre ambos os lados. O ar quente e úmido estava carregado com as orações de milhares. O dado havia sido lançado. A cidade pode cair, mas não o faria em rendição e desgraça. Os cristãos lutariam até o fim. E assim foi que, logo após a meia-noite do dia 29 de maio, o 53º dia do cerco, a ofensiva final e total começou. Ondas de tropas otomanas avançaram as muralhas. Primeiro vieram os irregulares Bashi-Bazuk, depois os anatolianos, depois os janízaros. Os otomanos marcharam rapidamente e ordenadamente, inabaláveis mesmo sob o fogo de mísseis das muralhas. Os janízaros marcharam ao som de sua música marcial, uma cacofonia de tambores e instrumentos, alta o suficiente para ser ouvida entre o estrondo dos canhões, mesmo do outro lado do Bósforo. O sultão Mehmed, de pé, gritava palavras de incentivo de uma fossa próxima ao forte. Onda após onda se chocava contra as paredes, erguendo escadas e atacando os defensores. Eles lutaram desesperadamente durante a noite. Os defensores nas muralhas repeliram onda após onda de bravos soldados turcos, mas a cada vez se tornavam cada vez mais cansados e em menor número. Quando as tropas janízaro, as melhores do sultão, se comprometeram com o assalto, muitos defensores já estavam exaustos. Mesmo assim, mantiveram a luta em combates brutais a curta distância. Antes do amanhecer, a desgraça atingiu os defensores. O líder genovês esquerdista foi morto. O exército turco, nas muralhas, disparou um culver na armadura e se retirou sangrando. Desmotivados pela partida de seu líder, os defensores de Constantinopla seguiram batalhando contra as forças de elite turcas pelas muralhas. Um gigante janízaro, chamado Hassá, lutando através de uma parede de homens e aço, conseguiu montar a estacada. Ele ergueu brevemente a bandeira antes de ser derrubado. Ele provou ser possível. Os turcos se encorajaram, lutando ainda mais duro. Logo, os homens em menor número nas muralhas foram inundados. A seção da muralha foi tomada, e a bandeira otomana foi erguida. E com isso, a batalha chegou ao fim. Com o hasteamento das bandeiras turcas sobre uma seção-chave da muralha, a defesa rígida vacilou, depois desabou. Os homens que lutaram tão arduamente para defender sua cidade sabiam que haviam falhado. E logo a violenta horda que resistiram estaria invadindo a cidade. Alguns fugiram, buscando refúgio com seus entes queridos nos estreitos confins de sua cidade. Outros se renderam, condenando-se a uma vida de escravidão. Alguns se jogaram das muralhas em desespero, terminando suas vidas ao invés de testemunhar o que estava por vir. Disse que Constantino, jogando de lado sua regalia púrpura, liderou a carga final contra os otomanos que chegavam, perecendo na batalha subsequente nas ruas ao lado de seus soldados. Por outro lado, o cirurgião veneziano, citado anteriormente, escreveu em seu diário que Constantino se enforcou no momento em que os turcos invadiram pelo portão de São Romano. Por fim, seu destino é incerto. Constantinopla havia caído. Então o massacre começou. A cidade rejeitou a misericórdia do sultão. Os homens então arriscaram suas vidas tomando o lugar, muitos pagando o preço final. Agora, os cidadãos de Constantinopla pagariam por essa resistência. Você se lembrará de como o imperador respondeu ao mensageiro do sultão, dizendo como seu povo havia chegado à decisão mútua de morrer por nossa própria vontade, sem qualquer consideração por nossas vidas. Aqui, essa afirmação seria testada. A cidade foi saqueada. As tropas otomanas avançaram pelo distrito, bairro por bairro, saqueando e estuprando à medida que faziam isso. Mais focados em vender cidadãos como escravos. A cidade sofreu saque, mas a maioria da população escapou ao massacre. Ainda assim, relatos afirmam que o sangue fluía na cidade como água de chuva em um bueiro, e que os corpos flutuavam no mar como melões em um canal. A cidade foi parcialmente incendiada, enquanto homens a vasculhavam, levando o que de valioso encontravam.
A Hagia Sophia, a maior igreja do cristianismo, foi o refúgio natural para muitos milhares que se amontoaram em suas vastas câmaras. Muitos oravam fervorosamente por uma intervenção divina. Ela não viria. Os turcos desceram sobre a catedral, agarrando aqueles dentro e classificando-os de acordo com o preço que obteriam nos mercados de escravos. A Hagia Sophia foi então transformada em uma mesquita. Enquanto as batalhas ainda ocorriam e as tropas turcas saqueavam a cidade, um padre subiu na torre do imenso edifício. Dessa posição, ele chamou em árabe, convidando todos para a oração, iniciando oficialmente um serviço islâmico. Dentro do enorme edifício, outro homem sagrado realizou o namaz, de agradecimento no altar maior, onde, por centenas de anos, mistérios cristãos haviam sido realizados diante dos Césares. Deus era grande, sim, mas o sultão também era. O dia virou noite, e os moradores da cidade se acovardaram e choraram, enquanto os conquistadores comemoravam e lamentavam seus mortos. Bairros inteiros da cidade estavam vazios. As casas foram saqueadas, igrejas profanadas e pessoas deportadas. O massacre levou Muhammad às lágrimas. Que cidade nós entregamos ao saque e à destruição? Apenas no terceiro dia após o cerco, ele ordenou o fim da ilegalidade. O cerco acabou. Os defensores estavam mortos, fugiram ou foram escravizados. Os atacantes saíram vitoriosos. Muhammad II havia conquistado para si o título, o Conquistador. Assim, uma nova era começou e o Império Romano cessou. As consequências são enormes. O mundo cristão havia perdido seu maior e um dos seus mais antigos centros de aprendizado e poder. O reinado dos imperadores de Roma finalmente chegou ao fim, e os otomanos ganharam uma nova capital estrategicamente localizada, onde uma vez os poderosos turcos e as forças do Islã haviam sido uma ameaça apenas para os cristãos ortodoxos no Oriente. Eles avançariam pelas fronteiras do Império Romano a partir daquele ponto. O Império alcançaria até os portões de Viena, capital do Sacro Imperador Romano. O Papa lamentou a segunda morte de Homero e Platão e convocou outra cruzada. Como previsto, a Europa, que enviou apenas 700 homens para o cerco, teve seus apelos ignorados. Incrivelmente, a Europa ficou quase histérica com a notícia. Poucos ajudaram a defender a cidade. Tinham poucas forças, porém, suas reações de pânico revelavam novos medos, talvez até arrependimento. Os sinos das igrejas tocavam por toda a Europa, ecoando pela planície húngara e pelas praças de mercado da Itália até as pastagens rurais da Inglaterra. Muitos acertaram ao entrar em pânico. Constantinopla e o império que a governava há muito amorteciam a expansão otomana. Agora, com a queda dessa grande cidade, o caminho para a futura expansão para o oeste estava aberto. Primeiro Constantinopla, depois o mundo. O Império Romano estava em pânico, mas ainda havia esperança. Os otomanos provaram ser menos caóticos em paz do que eram em guerra. Eles eram liberais no comércio, com conexões Oriente-Ocidente florescendo sob seu domínio. Muito em favor dos intermediários venezianos e genoveses. Eles eram tolerantes na religião, proporcionando um lugar seguro para os cristãos viverem justamente. Os cristãos sob o domínio otomano tinham condições melhores do que os muçulmanos ou judeus sob o domínio espanhol. A cidade, agora desolada, foi repovoada por indivíduos de todo o Império Otomano. Cristãos e islâmicos, turcos, gregos, sérvios e búlgaros, todos encontraram um lar na cidade que assumiu um novo caráter, distintamente multicultural. Os sultões provaram ser herdeiros dignos, embora não convencionais, do legado dos imperadores de Roma. Muhammad II se proclamou César de Roma, após a queda de Constantinopla em 1453, estilizando-se como uma continuação do existente governo romano. O império havia mudado de religião uma vez, do paganismo para as crenças cristãs. Por que não duas vezes? Ele encomendou retratos ao estilo romano de si mesmo e adotou muitos aspectos da cultura de Constantinopla. Não é coincidência que a Hagia Sophia, a vasta catedral transformada em mesquita, se pareça com muitas mesquitas construídas após 1453. O estilo arquitetônico foi adaptado. Eruditos que abandonaram sua religião trouxeram conhecimento antigo para a Itália, iniciando o estudo de textos clássicos na Europa Ocidental.
Muitos consideram esse fator como um fator-chave para causar o renascimento, essa floração da cultura que tradicionalmente marca o fim da Idade das Trevas na história europeia. Se a antiga Constantinopla foi queimada no Grande Cerco, de 1453, então a dispersão de suas cinzas ao vento provou ser fértil em todo o mundo medieval. Os que ficaram na cidade mantiveram sua influência. Eles continuaram a receber patrocínio, traduzindo suas obras para o árabe e contribuindo para uma florescente cultura islâmica nas artes e ciências que por algum tempo superou a encontrada no Ocidente. O centro do cristianismo ortodoxo mudou de Constantinopla para Moscou. Desde então, os russos mantiveram a fé. O centro do Islã se alterou. O Oriente, com os locais sagrados em Jerusalém e no Oriente Médio, seria assegurado por 500 anos. Apesar do bispo em Roma, a última sé antiga sobrevivente, nenhum cruzado ameaçaria novamente aquela região. O ocidente lar da Grande Calipso, na Espanha, cairia vítima dos iberianos, que tomariam os mares e espalhariam sua fé para todos os cantos da terra. Portanto, o impacto do cerco de Constantinopla, a queda do Império Romano e de Constantinopla no Oriente Médio não é direto. Tragédia ou triunfo, a perspectiva determina sua visão. O que não pode ser debatido, no entanto, é o drama do Grande Cerco de 1453, a queda de Constantinopla. O heroísmo determinado de ambos os atacantes e defensores, forças islâmicas e cristãs, ressoa ao longo da história no que pode ser um dos maiores cercos da história.